o Senhor fez com que essas coisas acontecessem na minha vida, por isso eu quero agradecer ao Senhor, eu quero contribuir, eu quero dar o meu dízimo ao Senhor, eu quero dar a minha oferta, eu quero ajudar, eu quero que haja mantimento, eu quero que haja a palavra de Deus na sua casa. Eu quero que haja Jesus Cristo, o Evangelho sendo anunciado para que as pessoas recebam a palavra de Deus. É isso que você diz quando você dá a sua oferta, quando você contribui, quando você se lembra de Deus agindo, fazendo, não apenas de palavras, mas com reciprocidade, confiando em Deus. Então eu quero que você tenha isso na sua mente, que você possa se lembrar de Deus a cada dia e entender que Ele é o único que te sustenta, que te abençoa e que está com você todos os dias. Amém? Você que quer, você que pode, pegue a sua oferta, o seu dízimo e traga aqui diante do Senhor e saiba que Deus te recompensará grandemente, Deus te abençoará, Deus sempre se lembrará de você e que você possa se lembrar também dEle em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder estender suas mãos para cá para que possamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer a Deus que somos gratos a Ti por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor continuará suprindo as nossas necessidades. Nós cremos no Seu poder, na Sua presença. Pedimos a Deus que o Senhor dê semente àquele que semeou, que o Senhor multiplique a sementeira de cada um aqui. Ó Deus, que os frutos apareçam. Ó Deus, que as portas se abram. Ó Deus, que a prosperidade possa invadir, ó Deus, a casa de cada um que aqui está. Ó Deus, nós oramos a Ti porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, não porque acreditamos na nossa força apenas ou nos seres humanos. Nós estamos aqui porque cremos no Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor, ó Deus, pode mudar todas as coisas e fazer tudo, Deus, sobre a nossa vida. Nós pedimos a Sua bênção sobre esta igreja, sobre esse ministério. Nós pedimos, ó Deus, que a Sua palavra, Deus, venha e se concretize, ó Deus, não apenas com demonstração humana, mas, ó Deus, com demonstração de poder sobre a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada semente, que o Senhor faça com que cada semente que foi colocada diante do Senhor cresça e torne-se, ó Deus, uma grande árvore com grandes frutos, para que muitos possam desfrutar e participar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 3.
Conforme você for encontrando, glorifica o nome do Senhor, amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. E o versículo de número 1, a seguir está escrito assim a palavra do Senhor, amém? O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado Eli no lugar costumado, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamastes. Mas ele disse: não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Até aqui, feche sua Bíblia, coloca no teu assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos uma vez mais esta noite, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está no controle de toda a situação, e que nada, Senhor Jesus, pode impedir o agir do Senhor, porque o teu agir, Senhor Jesus, é perfeito na vida daqueles que têm buscado a tua face. Portanto, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua unção, Pai, e fazer, Senhor Jesus, conforme a tua vontade e o teu querer, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Você pode ir assentar glorificando ao Senhor? Essa noite é uma noite profética, é uma noite em que Deus ele quer realmente falar fortemente aos nossos corações, de uma forma completamente diferenciada. O que o Senhor ele tem relatado sobre as nossas vidas nos dias de hoje, nós começamos a entender que há um plano de Deus, um plano perfeito estabelecido pelo Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta Samuel, um livro maravilhoso, um livro que sem sombras de dúvidas é um divisor de águas sobre Israel e o novo povo de Deus, um livro que vem para poder realmente confrontar a nossa existência e fazer com que nós venhamos nos determinar sobre aquilo que o Senhor ele tem liberado sobre a sua igreja. Isso me enche de alegria, porque eu vejo que neste momento poderia ter sido o pior momento da história de Israel na terra, um momento adverso, um momento em que o povo estava realmente vivendo de mal a pior, um momento em que as pessoas não buscavam mais a Deus como se deveria buscar.
um momento onde as pessoas não conseguiam mais ter uma entrega verdadeira, genuína perante o Senhor. E se você observou tudo que você louvou esta noite, você vai ficar atento àquilo que o Senhor Ele ainda quer falar com você, para que você possa ser transformado, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. Porque quando você começa realmente a entender que Deus Ele está trabalhando ao seu favor, você começa a olhar o mundo que você vive de uma forma completamente diferenciada. Porque você sabe que Deus Ele está no controle de toda a situação, porque você sabe que Ele está trabalhando ao seu favor, porque você sabe que Ele não vai te desamparar em momento nenhum, porque Ele está no controle. E quando Deus está no controle, Ele está agindo para que ninguém possa impedir que você chegue aonde você almeja, aonde você quer chegar, porque há um plano, há um propósito de Deus. Só que aqui nestes versículos, aqui eu posso entender que a igreja do Antigo Testamento, ela estava completamente destruída, ela estava vivendo uma vida falida, ela estava vivendo uma vida cega, assim como o sacerdote Eli, ele estava cego, ele não tinha uma visão sobre aquilo que Deus estava estabelecendo sobre o planeta Terra, sobre aquelas pessoas naquele momento, porque a igreja estava vivendo uma vida completamente desorganizada, uma vida completamente diferente daquilo que Deus havia estabelecido para ser vivido. E quando nós começamos realmente a entender isso, eu vejo que essa estrutura espiritual, ela precisa ser mudada, e Deus queria mudar aquela estrutura espiritual daquele povo, porque aquele povo que ali estava, eles não viviam mais uma vida de adoração genuína, de uma adoração verdadeira ao Senhor. Aquele povo que ali estava fazendo as coisas para poder se auto-engrandecer, mas não para poder dar glórias ao Senhor, não para poder engrandecer ao nome do Senhor. E quando eu começo realmente a tentar entender isso, eu preciso voltar alguns anos, assim como você aqui esta noite vai voltar comigo alguns anos atrás deste episódio. Nós precisamos voltar pelo menos uns 700 anos atrás, para podermos entender o porquê o povo estava desse jeito, o porquê que o povo não conseguia mais realmente viver o melhor de Deus na terra. A minha Bíblia diz que há 700 anos atrás tinha um povo que estava escravizado, e Deus operou um grande milagre. 3 milhões de judeus, aproximadamente, saíram da escravidão. Mas quantos entraram na terra da promessa? Quantos conseguiram entrar naquele lugar prometido? Quantos desses 3.000 judeus que saíram da escravidão puderam ter a oportunidade de entrar na terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó? Quando nós começamos a entender isso, nós vemos que neste período, Deus ele levantou um homem chamado Moisés, e Moisés fez com que o povo saísse do Egito para ir de encontro a uma terra. Que terra era essa? Canaã. E para chegar em Canaã, era necessário essas pessoas passarem por onde? Por um deserto. Só que este deserto que essas pessoas estavam passando, talvez não foi muito bom para eles, um momento que trouxe tristeza, um momento que trouxe realmente a vontade de desanimar, a vontade de parar, a vontade de não prosseguir. Só que quando nós começamos realmente a entender, nós vemos que aqui existem dois povos, o povo que estava no Egito, aprisionado, e que viu o operar de Deus, que viu os milagres de Deus sobre as suas vidas, e um outro povo que saiu do Egito e que estava no deserto, mas que também precisava de uma provisão de Deus. E eles saindo do Egito, eles começavam a cantar o quê? Que caminhando eles iam para onde? Você já cantou esse hininho? Eu lembro quando eu era criança, e não faz muito tempo, que quando eu ia na igreja com os meus tios, esse é hino, é corinho, é o quê? Era cantado nas igrejas. Canta aqui então para mim.
E nós marcamos uma história, porque nós sabíamos que caminhando nós iríamos para onde? Ou seja, esse povo que aqui está, eles precisavam realmente conhecer a história, para que não viesse cometer o mesmo erro dos seus pais. E este povo que estava aqui no deserto, talvez como eu e você esta noite, nós precisamos entender a história e o projeto que Deus tem sobre as nossas vidas. Só que, na maioria das vezes, nós queremos agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, e deixamos Deus de lado. E por deixar Deus de lado, nós sofremos. Por deixar Deus de lado, nós cometemos erros, falhas. Assim como esse povo que aqui estava, um povo que tinha tudo para ser feliz, que tinha tudo para ser alegre, que tinha tudo para poder buscar realmente uma vida completamente diferenciada, mas estava aprisionado pelas tuas próprias palavras. E aqui eu abro um parênteses essa noite. Quantas pessoas estão vivendo uma vida conforme aquilo que liberam, conforme a sua palavra, conforme aquilo que começam a falar, aquilo que proferem, porque querem realmente desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas grandes que o Senhor Ele tem estabelecido, mas nós, através do tempo que as coisas não acontecem, nós acabamos o quê? Sofrendo, porque nós começamos a olhar a situação do hoje e esquecemos o amanhã, e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você se posicionar, você pode ter a certeza que Deus Ele vai operar um grande milagre para que você possa viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado para aqueles que amam a Deus. E quando você realmente começa a entender isso, você começa a mudar a sua trajetória, você começa a mudar o seu rumo, porque você começa a conhecer a história, você começa a conhecer o projeto, e quando você tem total domínio, total conhecimento deste projeto, você não quebra a cara, você continua lutando, porque você sabe que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Eu preciso tomar posse disso, eu preciso entender isso. E quando nós olhamos o Antigo Testamento é para que nós possamos realmente aprender. Só que as pessoas dos dias de hoje, dos dias atuais, elas querem apenas conhecer o Novo Testamento e acham que o Antigo Testamento de nada vale. Só que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo, ela é a sombra de Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento sempre apontou para Jesus, e nós precisamos ter cautela, nós precisamos aprender, nós precisamos olhar, porque nós não estamos aqui apenas porque somos bons, porque somos bonitinhos, porque somos um povo querido. Não, foi pela graça de Cristo Jesus que nós estamos aqui salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, eu preciso aprender com os sábios, com as pessoas que entendem, para que eu não venha entristecer o coração de Deus. Porque hoje em dia, infelizmente, o que mais tem acontecido são pessoas que estão entristecendo o coração de Deus, porque não quiseram aprender, porque não quiseram se aprofundar, porque não quiseram realmente viver o melhor daquilo que Deus Ele tinha preparado. E quem vai para Canaã é porque saiu da onde? Do Egito. Aquelas pessoas estavam no Egito, e eles saíram para ir aonde? A uma cidade que Deus havia determinado que daria a eles, uma cidade que manaria leite e mel, uma cidade realmente diferenciada, uma cidade extraordinária, uma cidade que viria de encontro ao povo de Deus, para poder realmente eles viverem o melhor daquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida deles. Quem saiu do Egito aqui? Vou perguntar de novo, quem saiu do Egito aqui? Meu Deus, quem saiu do Egito? Nossa, quem está em cima do muro?
Quem está em Canaã? Acho que vocês não estão me ouvindo, eu vou falar um pouquinho mais alto. Quem saiu do Egito? Quem está em Canaã? O Egito, ele significa o mundo. E glória a Deus que quando nós conhecemos a Jesus, nós saímos do mundo. Mas Canaã significa o quê? Os céus, a eternidade ao lado do Pai. Então nós estamos aonde? Em caminho de Canaã. Nós não chegamos em Canaã ainda, mas nós estamos caminhando para poder chegar em Canaã. Nós estamos caminhando para poder chegar no lugar que Deus determinou que nós viéssemos chegar. Nós saímos do mundo, mas não chegamos no céu ainda. Então eu preciso entender que há um plano de Deus sobre a minha vida. E se eu resvalar os meus pés no percurso ao qual eu estou, sou eu que vou sofrer, sou eu que não vou entrar na terra prometida, porque este povo que aqui vos apresento, esses 3.000 judeus que saíram do Egito, somente 2 entraram naquela terra, 2 da geração de Josué e Calebe que puderam entrar. Aí você pode fazer uma pergunta para você: e o resto? E os outros 2.998.000 judeus que saíram do Egito, o que aconteceu com eles? Eles foram sepultados em meio ao deserto, não puderam entrar, não puderam desfrutar, porque eles não tiraram o Egito do seu coração, e não ensinaram os teus filhos a viver o plano de Deus sobre a vida deles. Então nós estamos aonde? No deserto. Nós estamos aonde? Num caminho que vai nos levar realmente para perto de Deus. Se você pegar a geografia de Israel e você for procurar o deserto, você vai ver que existia a península do Sinai, que foi aonde este povo ficou ali por 40 anos rodando, sem conseguir achar a saída e ir para o lugar que Deus havia prometido. Só que um pouco mais à frente, adiante, tinha Tebas, uma cidade que fazia fronteira, que faz divisas com o Sinai e Israel, aonde realmente era um lugar feio, um lugar fétido, um lugar onde era horrível, um lugar onde Deus, Ele não queria que o seu povo ficasse. Só que o seu povo ficou naquele lugar porque eles foram rebeldes, porque eles foram o quê? Ingratos a Deus. O povo ficou preso ali naquele lugar por uma ingratidão. Repita assim comigo: eu não serei ingrato ao Senhor. Porque a ingratidão, ela é o pior pecado que fere a Deus. Porque quando nós somos ingratos com uma pessoa que nos ajuda, nós ferimos, nós machucamos. O que Deus, Ele estabeleceu aqui neste momento, foi algo maravilhoso. Imagina comigo você, escravo, por um grande período de tempo. Aí Deus, Ele abre as portas para você conseguir ir viver o melhor. Você vê os milagres, você vê Deus operar grandemente, fazendo com que o mar se abra e você consiga passar e cantar o hino da vitória. Mas a Bíblia diz que passados 3 dias, o que esse povo fez? Esse povo murmura e fala: Deus, que saudade das coisas do Egito. Um povo que tinha visto grandes coisas, e esta ingratidão, ela trouxe uma tristeza ao coração de Deus, porque este povo viu sinais. E nós, que aqui estamos hoje, quais os sinais que nós temos visto? O que Deus, Ele tem feito conosco? O que nós temos ouvido da parte de Deus sobre as nossas vidas? E o que nós estamos entregando ao Senhor?
Como nós estamos nos posicionando perante toda essa situação que nós estamos vivendo? Será que nós estamos agradando ao coração de Deus realmente como se deve agradar? Ou será que nós estamos vivendo uma vida conforme a nossa vontade, o nosso querer, e quando Deus não faz, nós colocamos a culpa nele, achando que ele é o culpado de nos tirar do Egito, de nos tirar deste mundo ao qual nós vivemos e trazer para perto dele? Não conseguirmos viver aquilo que nós queremos. Está completamente errado os nossos pensamentos. Nós precisamos estar no quê? No posicionamento daquilo que Deus ele estabeleceu para nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Deus está falando conosco desde o momento que você estava se aprontando para vir na casa do Pai. A partir do momento que Deus ele te chamou para poder fazer com que você vivesse um grande milagre na sua vida. Deus não te chamou para te deixar triste. Deus ele não te chamou para falar para você que você não vai viver os teus sonhos, que você não vai ver aquilo que você tem buscado acontecer. Não, muito pelo contrário. Deus ele te chamou porque ele tem um grande propósito na sua vida, mas você precisa tomar posse desse propósito. Só que neste momento, este povo que não ouviu a voz de Deus, este povo que não viveu o plano que Deus havia estabelecido para eles, por causa de uma rebeldia, Deus ele ficou enfurecido. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte, conversou com Deus, e Deus falou: Moisés, eu vou aniquilar, eu vou acabar com esse seu povo. Aí Moisés falou: Deus, meu povo não, o seu povo. Aí, naquele momento, Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu vou propor algo para você. Eu vou destruir o meu povo e vou te dar um outro povo, e farei de ti uma grande nação. Aí Moisés é chamado de o homem mais manso da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque naquele exato momento ele dobrou seu joelho ao chão, ele orou a Deus, e ele falou: Pai, se tu fizeres isso, risca o meu nome do teu livro, porque o que as outras nações irão dizer, que o Senhor tirou o seu povo com mão forte do Egito, para trazer para o deserto, e fazer com que eles viessem perecer, e morrer, e não alcançar a terra a qual o Senhor havia prometido para eles. Se for para fazer isso, Deus, risca o meu nome do teu livro. E naquele momento Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, com você não tem como ganhar. Eu não vou matar aquele povo, eu não vou destruir aquele povo. E eu penso que Moisés começou a conversar com Deus naquele momento. Eu penso que Deus olhou para Moisés com compaixão, com amor. E Moisés, olhando para Deus, falou para Deus: Deus, o Senhor não vai matar, mas o Senhor vai castigar aquele povo. Deus falou: sim, eu vou castigar. E o Senhor vai castigar de que maneira, Deus? E Deus falou: calma, Moisés, eu vou castigar porque este povo foi ingrato. Eu vou castigar porque este povo não conseguiu realmente vocacionar nenhuma das pessoas para poder me adorar como eu queria que fosse adorado. A primeira coisa, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles saíram da presença e fizeram com que o meu nome fosse envergonhado. E naquele momento, quando Deus olhou para Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou ajudar vocês a viver o melhor, eu estou com vocês. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você essa noite: quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus? Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e lembrar de cada uma delas. Comece a lembrar das promessas. Comece a lembrar das promessas que Deus Ele falou que iria fazer a você. Comece a falar assim: Deus, eu lembro dessa promessa e eu quero viver. Comece a colocar aí na sua mente. Eu sei que você não tem um papel para escrever, mas comece a escrever aí na sua mente cada promessa que Deus fez para você, que ainda não se cumpriu,
mas que vai se cumprir para que o nome dele seja glorificado em sua vida. Você precisa tomar posse. Olha para mim, você que já pensou em suas promessas. Ou seja, o deserto, ele é deserto para quem não tem promessa, mas para quem tem promessa, o deserto é um lugar onde Deus ele vai forjar o seu caráter, para que no grande dia ao qual Ele ver que você estiver preparado, Ele vai liberar a promessa para você conseguir vencer, para você conseguir pôr as mãos nela e falar: Senhor, muito obrigado. Porque quem não tem promessa permanece no deserto. Mas como todos vocês falaram para mim que vocês têm promessa, você pode ter a certeza que você não vai ficar neste deserto que talvez você ache que você está vivendo, que você não vai conseguir passar, que você acha uma dificuldade muito grande, que você acha que este deserto é o seu fim, que você vai morrer. Espera só mais um pouco, você vai conseguir sair deste lugar. Deus está no controle, Deus está nessa situação, Deus ele não vai te desamparar, Deus ele está pegando na tua destra aí, está falando: filho meu, filha minha, eu vou conduzir você para que você possa viver o seu milagre. É só você crer, porque se você tem promessa, você vai viver o melhor de Deus, porque Deus, Ele deu o melhor para aquele povo. Você concorda comigo? Deus olhou para aquele povo e falou: não vou deixar vocês passarem fome, eu vou enviar o maná do céu, eu vou enviar codornizes, eu não vou deixar vocês terem sede. Em todos os anos que vocês passarem por esse deserto, as suas sandálias, seus sapatos, eles não vão ser destruídos, as suas roupas vão permanecer intactas. Vou guardar vocês dos inimigos, vou guardar vocês do terror noturno, da mortandade que assola ao meio-dia. Os teus inimigos cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Promessas liberadas. É bênção? Sim ou não? É bênção? Sim ou não? Quem foi que te disse que era bênção? Deus olhou para aquele povo e falou assim: eu vou suprir as suas necessidades para não serem envergonhados, mas isso não é bênção para vocês, porque a bênção que Deus havia estabelecido para aquele povo era uma terra onde eles não iriam passar por nenhum problema e nenhuma adversidade. Mas o povo queria mendigar, o povo queria comer migalhas, o povo queria confrontar Deus, o povo não queria obedecer ao Senhor, o povo estava realmente vivendo uma vida completamente arruinada. Ou seja, aquela geração, ela tinha saído do Egito, mas ela não podia entrar na terra da promessa. E hoje nós estamos deparando com uma geração também que saiu do mundo, que saiu do Egito, mas que talvez não vai entrar no céu. Acha que tudo está bom, que tudo é legal, que tudo é maravilha, que Deus está me abençoando, que nada está me faltando, que as coisas estão vindo sobre a minha vida. Mas erro seu, porque você não está sendo grato a Deus, e por não ser grato a Deus, você pode muito bem ficar aqui se Jesus voltar hoje. Pastor, não era isso que eu queria ouvir, mas é isso que nós precisamos ouvir, para que nós venhamos mudar a nossa concepção, para que nós venhamos mudar os nossos pensamentos e começar a ser vocacionado a dar a Deus aquilo que Ele merece receber de nossas vidas. Nós não temos que ficar achando que as coisas estão boas, nós precisamos progredir, nós precisamos nos aprofundar. Deus ele não quer que você fique no raso, não. Ele quer que você venha para o profundo, onde você fique e viva uma vida completamente dependente dEle. Era isso que Deus estava querendo ensinar para aquele povo. Deus estava falando para aquele povo: filhos, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu estendi as minhas mãos fortes, eu estou ajudando vocês, mas continue vivendo uma vida na minha dependência, porque eu vou suprir tudo aquilo que vocês precisam até vocês entrarem na terra da promessa. Só que eles não entenderam. Na primeira adversidade murmuravam, na segunda murmuraram, e foram assim todos os dias. Nós temos o melhor, nós fazemos de tudo, mas podemos ficar de fora. Você gostaria de ficar de fora? Se Jesus voltasse hoje e falasse: eu vou levar a minha igreja, você subiria ou ficaria? Não precisa responder, responda para você mesmo. Você subiria ou você ficaria? Por isso nós precisamos mudar.
Jesus ele fala: venha como estás, mas ele não fala: permaneça como estás. É necessário uma mudança, é necessário uma transformação, é necessário você mudar, é necessário você realmente olhar para aquilo que você está vivendo e começar a entender que há um plano diferente de Deus sobre a sua vida. Nós não podemos ser como essa geração que morreu no deserto, uma geração que foi enterrada no deserto e que não ensinou os seus jovens o poder de Deus, a maneira de se adorar a Deus. Aí a Bíblia diz que os jovens eles entram aonde? Em Canaã, na terra da promessa. E Deus havia liberado uma palavra de autoridade: vocês vão entrar naquela terra, mas quando vocês entrarem naquela terra, ali é terra de gigantes. Assim como Josué e Caleb já entrou, viu que a terra ela mana leite e mel. Vocês vão conquistar aquela terra, mas eu não quero que vocês façam aliança com ninguém que está dentro daquela terra, que vocês derrubem todos os postes ídolos, vocês matem todos que ali estiver, porque eu quero fazer de vocês um povo diferenciado, um povo realmente que venha me adorar. Só que os jovens entraram em Canaã e levaram com eles o que? Os altares de seus pais. Acharam em meio aquilo que eles herdaram dos seus pais, altares, deuses, e começaram a fazer também deuses dentro da terra prometida pelo Senhor. Só que naquele momento as pessoas elas estavam se perdendo novamente, porque haviam entrado na terra da promessa. Uma coisa é você estar escravo e permanecer escravo, outra coisa é você estar livre, mas querer ser escravo. Porque você, quando tem liberdade, você está livre, você quer realmente entregar o seu melhor para Deus, você quer se doar, você quer se lançar nos braços do Pai, porque você sabe que Ele é o único a ser seguido. Só que este povo não fez desta maneira. Este povo foi completamente ao contrário daquilo que Deus estabeleceu sobre a vida deles, e por isso nós precisamos mudar. Nós não sabemos transferir as heranças que Deus Ele preparou para nós, e às vezes nós recebemos heranças de Deus sobre as nossas vidas e nós não sabemos como transferir para outro. E que herança que nós recebemos de Deus? A sua palavra, palavra que é viva e eficaz, a palavra que penetra no nosso coração e que faz dividir alma, juntas e medulas, e que faz com que nós venhamos discernir os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu preciso realmente entender isso. Eu preciso começar a buscar e a conhecer o Deus da minha infância. Você não cantou aqui no Jardim da Inocência? Ali naquele momento, Adão e Eva eram inocentes. Era um momento maravilhoso. A Bíblia diz que todo findar de tarde Jesus vinha ali para conversar com eles. Jesus falava com Adão. Eu falei isso aqui na quadra. Adão, qual é o nome desse pássaro? Adão, como é o nome daquela árvore? Adão, como é o nome daquele animal? Aí Deus abraçava Adão e falava: Adão, amanhã eu volto no mesmo horário. Aí no crepúsculo da tarde, novamente Deus estava ali para conversar. Mas quando o pecado entrou, Adão teve que se esconder de Deus. E por se esconder de Deus, muitas promessas foram barradas nos céus. Eu quero dizer para você esta noite que você precisa voltar a conhecer o Deus da sua infância. Sabe aquele que quando você era criança, que você ia para a igreja com seus pais, com seus tios, e você ficava ali, sabe, prestando atenção no culto? Era um negócio diferente. Não é como nos dias de hoje. Porque eu lembro quando eu ia, tinha uma igrejinha na rua de casa, tinha um pastor João, ele era um verdureiro, e ele ia com uma bicicletinha barra forte, já viu isso? E com um cesto de bambu atrás, desse tamanho, cheio de alface, cheiro verde. Aí a minha mãe, toda espertona, ela falava para mim: filho, vai lá para o seu João orar. Ele passava durante o dia, né? Vai lá para você receber uma oração. Aí eu ia, mais um monte de criança, e para toda criança que ele orava, ele dava um pé de alface, ele dava um cheiro verde. Aí quando eu voltava com aquele pé de alface tampando meu rosto, minha mãe dava até glória. Por quê?
além de ter recebido uma bênção que era a oração, nós ganhávamos também um presente. E a oração dele era simples, mas singela. Ele colocava a mão nas nossas cabeças, na cabeça de todas as crianças, e falava: Deus, abençoa essas crianças, que essas crianças sejam o futuro da tua igreja, que essas crianças possam anunciar o teu evangelho, em nome de Jesus, amém. Ele não tinha nem dente, ia falar assim, a gengiva dele entrava para dentro da boca, o beiço dele entrava para dentro da boca, porque ele não tinha nem dente. E quando nós íamos à noite na igreja, eu ia para mim poder jogar bola, para mim poder jogar futebol quando acabava o culto, para correr, brincar de pega-pega, porque meus pais não deixavam eu ficar na rua. Aí quando eu ia lá assim, eu não via a hora de acabar o culto, mas nós ficávamos atentos a tudo aquilo que acontecia.